Estamos iniciando agora mais uma edição do programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André, e oferece semanalmente um tema da atualidade analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. Olá, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova. Este programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é transmitido daqui dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, que fica localizado na cidade de Santo André, em São Paulo. Você pode participar do programa, você pode ligar para nós. 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 997-666-555. Se você está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Se você está no Brasil, mas fora da Grande São Paulo, DDD 11. Você também pode mencionar aí no nosso chat a sua opinião, o que você acha, fazer a sua pergunta. Aliás, hoje vamos falar de um tema aqui que é absolutamente atual. Ansiedade e espiritualidade. Conta pra gente aí como é que está a sua situação. Você está ansioso ou está ansiosa? Deixa a gente saber aqui. A equipe Apostos fazendo esse programa chegar até você. Uma equipe de várias pessoas. Acácio, Anderson, Clarissa, Danilo, Fernando, Flávio, Hélio, Eros, Juliene, Marinho, Patrícia, Paula, Suzete e Valdecir. Esse time que faz esse programa ir ao ar todos os sábados ao vivo, aqui às 8 horas da manhã e depois às 18 horas transmitidos lá na web rádio, webradio.osemeador.org. Todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita. Aliás, são 2 livros por programa. E esses livros são gentilmente ofertados para nós pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Conosco hoje, Adriana e Nailson, o casal, são tarefeiros aqui do Núcleo Espírita O Semeador e vão falar desse tema tão importante para nós. Bom dia, Adriana. Bom dia, Nailson. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Falar de ansiedade e espiritualidade nesses momentos nos dá uma certa ansiedade, né, para entender, né, como? sobre esse tema, né? Aliás, a ansiedade tem se constatado aí que ela é responsável por vários distúrbios, né, na vida das pessoas e em momentos de incerteza, esse sentimento se torna mais comum. Então hoje a gente vai trabalhar esse tema aqui com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Exato. Adriana e Nailson, vamos começar com as mulheres primeiro, evidente, né, Nailson? Adriana, como é que a gente pode definir do ponto de vista espiritual o que é ansiedade? Acho que do ponto de vista espiritual, a gente pode estar definindo a ansiedade como uma inquietação do espírito, uma falta de paz, né? Um excesso de preocupação com o futuro, com o que vai acontecer. Acho que podemos definir dessa maneira. Uhum. Quer dizer, aquela expectativa do que vem pela frente. Exatamente, uma preocupação exagerada com o que pode acontecer. Né? Agora, Nailson, ser ansioso, para um espírito, ele pode ser ansioso, porque o espírito já começa a ansiedade dele quando ele vai reencarnar, né? Isso. Então, durante a sua fase de encarnado aqui, num corpo físico, não é natural que tenha uma certa ansiedade? Sim, assim é natural. Isso, como vocês próprio dizem, já nascemos com essa ansiedade natural. O que ela não pode ser é exagero. Tudo que é exagero é ruim, não pode ser exagerado. Por exemplo, a expectativa de procurar um emprego, a expectativa de aguardar um filho, a expectativa se vou ganhar na loteria, tudo é uma expectativa que é normal, né? Nós vivemos das expectativas. Agora, ter aquela ansiedade, por exemplo, perder o sono por causa de ser ansioso, ter o medo do que vai acontecer, ter o medo de fazer algo no trabalho, ter o medo de tomar decisões, isso não é normal. Aí precisamos ter cuidado. Isso é aquilo que estava no espírito, o corpo reflete isso, né? E onde esse reflexo traz outras consequências fisiológicas no corpo, né? Então é muito complicado. Então é o exagero que é o problema. Perfeito.
Marinho, bom dia, é um prazer estar com você aqui no Semeando a Boa Nova. Bom dia, Toríbio, bom dia aos amigos aqui, aos ouvintes. Marinho, eu queria pegar um aspecto que o Nailson falou agora aqui, que eu acho que é importantíssimo desse aspecto da saúde. O reflexo da ansiedade dentro da saúde física, que transfere para o corpo uma série de manifestações. Mas o espírito, ele em si, ele não tem corpo, ele tem o corpo quando está encarnado aqui. Mas lá no plano espiritual, o espírito ansioso, onde se reflete isso? Num corpo que ele não tem, na matéria que não tem. Quando ele está lá no plano espiritual e está ansioso, onde se manifesta a ansiedade? Okay. Toríbio, ele não tem o corpo material, mas ele tem o corpo espiritual ou perispiritual. E o corpo perispiritual, por sua vez, também tem sua saúde, né? Que é retratado pela harmonia, pela paz, pela serenidade. Então, todas as vezes que nós estamos com a nossa mente em desarmonia com a natureza, em desarmonia com toda a energia que emana do céu, que emana de Deus, né, do universo, nós acabamos trazendo transtornos, né? Ou seja, o corpo perispiritual, ele também pode ser um corpo doente. Uhum. E uma das coisas que mais importa quando nós estamos lá na espiritualidade é procurarmos conquistar a harmonia interior, procurarmos conquistar a paz de consciência através das nossas ações, para que o nosso corpo perispiritual fique sadio também. Uhum. Quer dizer, quando você fala de corpo perispiritual, você está se referindo àquele elemento semimaterial que envolve o espírito, é isso? Claro, nós sabemos, na filosofia espírita, nos estudos, isso é muito básico para nós, né? Para nós espíritas eu me refiro, né? Que o corpo denso, o corpo material que nós estamos aqui na Terra, que nós tocamos, que nós sentimos, né? Ele se liga ao espírito que é totalmente imaterial, né? Uhum. Se a gente pudesse definir esse espírito, seria como se fosse uma luz, como se fosse uma força, né? Então, um liga-se ao outro através de um corpo intermediário. É isso que nós chamamos de perispiritual. Uhum. Ele é semimaterial, ele tem características muito sutis da matéria e se liga com mais facilidade ao espírito. Então, aliás, é esse corpo perispiritual que os médiuns videntes enxergam quando alguém está no plano espiritual. Quando algum espírito se faz visível para alguns de nós, ele se faz visível com esse corpo, né, porque ele é semimaterial. Uhum. Muito bem, Semeando a Boa Nova falando sobre ansiedade. Você pode participar aí. Aliás, convite para você. Nós vamos colocar uma enquete no ar aí para você responder. Como a espiritualidade pode auxiliar na ansiedade? 3 alternativas. Alternativa A, ampliando a fé em Deus. Alternativa B, trazendo paz e equilíbrio emocional. E alternativa C, gerando esperança e confiança no futuro. Conta pra gente aí o que você acha, como é que a espiritualidade pode auxiliar na ansiedade? Ampliando a fé em Deus, alternativa A. B, trazendo paz e equilíbrio emocional. E alternativa C, gerando esperança e confiança no futuro. Vai aparecer na sua tela e você responde pra gente aí que nós estamos aguardando a sua resposta. Muito bem. Hoje falando aqui, Semana Boa Nova, sobre ansiedade e espiritualidade, com a gente o casal Nailson e a Adriana, nesse tema tão importante que é a ansiedade e a espiritualidade. Adriana, a gente, quando vê uma pessoa ansiosa, quando nós nos deparamos com uma pessoa que está com essa manifestação de ansiedade, nem sempre é visível na pessoa comportamentos, né, manifestações estereotipadas de ansiedade. Uhum. Mas, às vezes, também é possível observar. Não é uma doença que a pessoa não sente dor, não estou com dor. Onde buscar ajuda? Você vai procurar ajuda com um psiquiatra ou com um psicólogo, né, que é o que você tem na medicina humana, e a procura espiritual, que é no centro espírita, ou não só no centro espírita, mas qualquer religião cristã, né, que você possa procurar, que você tenha religiosidade, que possa ter um amparo na questão da fé. Isso é muito importante.
Então, sempre você tem que ter uma orientação de amparo. Né? Uhum. Marinho. Não, eu ia reforçar isso que o Nailson acabou de colocar, que a questão da ajuda espiritual é muito importante. Sim. A ajuda espiritual não elimina a ajuda médica, jeito evidentemente, clínica, né? Mas ela pode representar talvez um primeiro passo mais importante, porque é através do atendimento espiritual, é através do recurso de harmonização espiritual que nós acabamos adquirindo mais confiança no futuro, que nós acabamos adquirindo mais confiança em Deus, mais confiança em nós mesmos. É como se nós fôssemos acerenando aquele fulgor interno que a gente tem pela incerteza do que vem depois. Não é? Uhum. Então, essa falta de confiança no que está chegando mais tarde, depois, na sequência, que é um dos principais geradores. E na questão espiritual, quando nós estudamos as leis espirituais, quando estudamos as leis da natureza, quando estudamos o efeito da lei de amor em nós mesmos, resolve-se a grande maior parte dos casos por aí. Agora, quando o caso se torna patológico, né, quando o caso se torna mais acentuado, não há dúvida que nós precisamos buscar o recurso médico. Perfeito. Exatamente. Bom, nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Deixa eu dar um recadinho para você aí, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Nós tivemos uma instabilidade aí, detectada já pela nossa equipe, e essa instabilidade gerou um travamento da imagem. Você deve ter ficado alguns instantes sem a imagem aí. Nós já voltamos, já está normalizado, e não foi um problema nosso aqui, foi das redes sociais. Então, a nossa equipe já está toda em apostas monitorando e já está normalizado, tá? Mas você retorna aí respondendo a enquete, como é que a espiritualidade pode auxiliar na ansiedade das pessoas. Também retorna com as perguntas, você pode fazer as suas perguntas também para a gente lá no chat, nós estamos aguardando você. E tem o telefone, que você pode ligar também, 997-666-555. DDD 11, se você está fora de São Paulo. Se está fora do Brasil, prefixo internacional 55. Hélio Delanossi, como vai, Hélio? Tudo bem? Prazer estar com você aqui. Bom dia a todos e a todas. Hélio, a gente está falando aqui dessas causas da ansiedade, das manifestações, das consequências. Como as pessoas podem conviver mais harmoniosamente com uma pessoa ansiosa? Como é que faz para conviver com uma pessoa ansiosa? Suporta ela, tolera sempre, obriga? Ou como é que faz? A gente pode fazer qualquer uma das três coisas, né? Pode brigar, tolerar, mas a verdade é que é como o Jailson falou, agora você tem que identificar, né? Se você perceber que aquilo nela é uma coisa natural, porque existe a ansiedade é natural também, né? Ela tem um ponto dela que é natural. Uhum. Todos nós somos. Olha, você vai... dia do teu casamento, né? Será que eu vou tropeçar? A noiva entrando na igreja, né? Será que eu vou tropeçar? Será que o meu pai não vai desmaiar na hora que está dando o braço para entrar na igreja, né? Sabe? Dia da formatura, né? Será que tudo isso é natural que você tenha uma ansiedade diante de momentos assim importantes da sua fatos vida. Que são relevantes na vida, relevantes, né? Então você tem que se preparar para aquilo, né? Então, enfim, então agora, quando é que a gente tem que começar a perceber se você, como é que você vai conviver com essa pessoa? Se ela colocar isso, se isso começar a afetar toda a vida dela, todos os momentos, a ansiedade, ela se apresenta em todos os atos da vida dela, até nos menos importantes. Eu vou fritar um ovo, né? Mas será que eu vou acertar? Né? Será que eu vou jogar fora a pessoa não consegue fritar um ovo, não consegue fazer nada, coisas mais simples do mundo ela não consegue fazer. Então aí sim ela vai ter que buscar ajuda, como o Jailson já falou, e nós temos que prestar atenção nisso. Se o problema é um problema realmente é um distúrbio da ansiedade, aí você tem que conviver com aquilo e de uma forma aprender um pouco a respeito, ver como é que se lida com essa pessoa, né? Uhum. Se ele não for um distúrbio, é só relevar, né, essas coisas mais simples, ajudar, né, a pessoa, principalmente porque a pessoa faz a pessoa se preparar para as coisas, né? Se for um filho, por exemplo, né? Você tem que se preparar para aqueles atos, né? Você percebe que ele não se prepara para nada. Na hora que ele é requisitado, ele fica ansioso. E agora, você não se preparou.
Você tem que começar a educá-lo para que ele se prepare para todos os fatos, né? Mas se for um distúrbio, aí tem que realmente buscar ajuda. E Aquilo que o Nailson falou, né? Ir buscar ajuda, a recomendação. É um etc. distúrbio, né? Então, peraí, então vamos lá ver isso aí, né? Muito bem. Semana Boa Nova falando sobre ansiedade e espiritualidade. Flávio Tolini, bom dia, Flávio. Prazer estar com você aqui no Semana Boa Nova. Aliás, obrigado por você ter ficado aqui pilotando esse programa no sábado passado. É um prazer, uma satisfação imensa, né? Porque nesse momento a gente tem a oportunidade de dividir, né? Aprender bastante e compartilhar com os nossos ouvintes, espectadores, esse programa tão especial e tradição todos os sábados. E como é que nós estamos nas redes sociais, Flávio? Você que está acompanhando tudo aí. Olha, a gente fica muito feliz que a nossa audiência cativa, né? Nós temos umas pessoas que são fiéis ao nosso programa e a gente agradece muito a audiência e pede a todos que nos auxiliem a divulgar o Semana Boa Nova, compartilhando o link do Facebook ou do YouTube, para que a gente possa também divulgar isso para outras pessoas, outros amigos. E o que é bom, a gente pode sim compartilhar. Queria dar um abraço especial a Ivana Galindo, a Edson Lorenzini, a Dirce Storel, a Tiba Tibério, a Délia Alves, o José Simon Ensines. Esse deu um grande abraço a todos nós e um especial ao meu mestre Turíbio, né? Ô Simão, você é muito gentil, mas mestre só tem um, viu? É ele lá em cima, viu? Nós somos todos aprendizes aqui, viu? E nós estamos também com uma participação bastante intensa, todas as pessoas falando bom dia e ansiosas pelo tema de hoje. Legal, o Simão é um grande amigo, gente, trabalhador da doutrina também, muito dedicado. Marinho, você ia falar alguma coisa? Não? Muito bem. Nailson e Adriana, o casal que está com a gente hoje falando de ansiedade. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando o casal está ansioso, como é que resolvem? Quando os dois estão ansiosos. Porque é normal a chegada de um filho, vai comprar um imóvel, um outro momento importante da vida, uma doença, ou um momento muito feliz, né, uma festa que vai acontecer. Como é que convive isso? O casal, como é que o casal resolve isso harmoniosamente, hein? O lar é uma oficina, né? Às vezes a gente não resolve tão harmoniosamente assim. Às vezes dá umas briguinhas, mas aí a gente tem que parar, conversar, serenar. E o que é muito importante, que a gente mantém sempre, é o evangelho no lar, né? O evangelho eu acho que é fundamental, porque ele traz serenidade para o lar, ele traz serenidade para o casal, traz equilíbrio. Muito bem. Marinho, você queria fazer um comentário? É que eu não resisto a alguns lances de humor, né? Como eu vou fazer 50 anos de casado esse ano... Que beleza! A resposta que eu dou é aquela resposta do mineiro. Uai, um acalma o outro. Lógico. Aliás, 50 anos de casado, mas tomara que até lá todo mundo esteja vacinado para você poder fazer uma festa para os amigos, né, Marinho? Vai ser uma alegria, Vai viu? ser uma alegria, né? Muito bem, Semana Boa Nova falando sobre ansiedade e espiritualidade. Eu queria perguntar aqui para o Nailson. Nailson, que consequências podem ser verificadas, podem se constatar para o equilíbrio espiritual de alguém quando existe ansiedade? Quais as consequências que ficam para a pessoa? Para o equilíbrio espiritual? Na realidade já é o próprio desequilíbrio, né? Porque na realidade o corpo é o reflexo desse desequilíbrio espiritual. Né? Então é necessário que a ansiedade seja equilibrada, que seja tratada, para que não haja esse desequilíbrio espiritual, que é esse reflexo que tem. Porque a ansiedade é do espírito, como eles dizem, o problema não está no corpo, ele é o reflexo. E esse desequilíbrio, que é a ansiedade, é esse desequilíbrio do espírito. Então ele é necessário que equilibre. E geralmente esse desequilíbrio espiritual, ele já traz anteriormente em outros passados. Vem com ele. Já é uma predisposição. Então na realidade o que acontece, às vezes, é um gatilho que é dado nessa vida aqui existente, que traz tudo aquilo que estava anteriormente nele. Então a ansiedade é o que traz, é o estopim, é aquela fagulha que dá para trazer tudo aquilo que estava no passado daquele espírito, para o desequilíbrio. Então é necessário essa questão da fé, trazer a questão de se ligar a Deus, trazer o amor e trazer o trabalho no bem. O trabalho no bem é que traz esse equilíbrio espiritual. Por isso a importância de sempre estar ligado ao Evangelho, ligado às coisas boas, à caridade, ao trabalho do bem. Isso traz o equilíbrio do corpo. Perfeito. E observar, né? Observar as pessoas que convivem com você. Nós temos 3 filhos.
E a mais velha, desde que nasceu puxando os cabelos já. Já era ansiosa. Da maternidade. Aí a gente, epa, aí vamos observar. E ela tinha realmente muito ansiosa, já desde pequenininha. Então você via que era um espírito que já trazia isso de vidas passadas. Então quando ela começou, ela já desde pequenininha entrou eu sempre trabalhei, então com 6 meses ela foi para a escolinha. E foi crescendo. Quando a professora passava uma atividade, aquilo se transformava num problema. Né? Ela queria, de qualquer forma, já deixar pronto. Mas para quando a professora pediu, é para o mês que vem. Mas enquanto ela não fazia aquilo, ficava todo mundo em polvorosa. E aí, o que cabe a nós, os pais? E trabalhando essa questão com a criança, fazendo prece, fazendo oração, apresentando Jesus para ela, levando para a evangelização infantil, que para a Rafaela foi uma coisa assim muito boa, que trouxe o equilíbrio e ela pôde compreender e lidar mais com essa situação. Ô Marinho, deixa eu falar um negócio para você. A Adriana está falando de crianças ansiosas, mas criança pode ficar ansiosa? Tem ansiedade na criança também? E aí eu queria que você explicasse uma coisa para a gente. Tem uma expressão que os profissionais da saúde falam aí muito, que é o famoso TDAH, né? E a gente sabe que aqui no Núcleo Espírito Semeador tem um trabalho interessante sobre isso. Conta pra gente primeiro, a criança pode ficar ansiosa ou não? E o que é esse TDAH? É como nós vimos antes, a questão da ansiedade é uma coisa que começa dentro de nós. É uma questão de alma, né? Uma questão de sentimento, uma questão de como nós lidamos com a vida, como nós confiamos na vida, como confiamos em nós mesmos, como confiamos em Deus. Esses são os fatos geradores da ansiedade, né? Por ser uma coisa de alma, de espírito, não tem idade, né? É alguma coisa que se manifesta. Eu estou aqui ouvindo a Adriana falar e eu estou lembrando aqui de um dos meus netos, uma neta que também é assim. Ansiosa. Ansiosa. Exatamente no ponto que a Adriana colocou. Aliás, eu gostaria que depois, Adriana, no momento adequado, você que tem um trabalho maravilhoso com as crianças e com os jovens, falasse um pouco mais sobre essa pergunta que o Tuíbio nos coloca, sobre a ansiedade do jovem, principalmente nos momentos de transição. O momento que está saindo do ensino médio, que está indo para a faculdade, o momento que tem que escolher uma profissão. Quer dizer, esse é o momento que naturalmente o jovem entra num processo de ansiedade. Talvez você, com a sua experiência, possa nos orientar um pouco em cima disso. Mas com relação à pergunta que você nos fez, Turíbio, o que nós temos aqui no Semeador é uma iniciativa que chamamos de o Projeto Sementeira. Não é? Ele é acolhido pelo braço de assistência social que o Semeador tem. É uma entidade beneficente cujo nome é Instituto Francis. O Instituto Francis foi criado pelo Núcleo Espírito Semeador, é uma instituição beneficente devidamente registrada, e tem esse projeto sementeiro que também é registrado aqui na Prefeitura de Santo André, não é? E o que o projeto faz? Basicamente trabalha com as crianças que apresentam dificuldades de aprendizado. Todos os matizes, todos os transtornos que a gente pode imaginar. Seja um déficit de atenção, seja uma hiperatividade, seja uma dificuldade tipo descalculia, dislexia. Então nós temos aqui um conjunto maravilhoso, conjunto incrível de profissionais, todos voluntários, são psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, que procuram fazer terapias com essas crianças para ajudá-las no desempenho escolar. E isso acaba acontecendo majoritariamente para as crianças da periferia. São as crianças que estão matriculadas nas escolas públicas, não é? E que não teriam acesso a esse tratamento tão especializado para ajudá-los a passar e a mitigar de alguma maneira esse transtorno que eles têm. Isso é um projeto que nós temos aqui. Está afetado também pela pandemia, nós temos que dizer. Muitos não estão conseguindo chegar aqui, mas nem por isso deixaram de ser atendidos remotamente, né, através das redes sociais, através das plataformas, telefone.
os profissionais voluntários estão muito ativos e nos traz uma alegria muito grande a gente ver com que carinho que todos eles tratam essas crianças. Isso tudo um trabalho voluntário, não tem custo isso para as pessoas? A dedicação é voluntária. Nós temos uma profissional só que faz parte da nossa estrutura, que é quem coordena isso tudo, ok. a Luciana, né? Sim. Mas Ela as gerencia- pessoas não pagam nada para... Não, absolutamente, é gratuito, totalmente gratuito. Ótimo, muito bom. Bom, então aí, Semeando a Boa Nova falando sobre ansiedade e espiritualidade. Então, o Marinho explicou. Aliás, Marinho, deixa eu perguntar um negócio para você. Você usou duas expressões aí que eu queria que você explicasse, que eu não sei o que é. Você falou de dislexia e descalculia. O que significa dislexia e descalculia? A dislexia é aquela dificuldade que as pessoas têm, não é só criança, viu? E que na hora de escrever, ele tem dificuldade de colocar as letras, né, no lugar certo. A parte léxica, A né? parte léxica. Ele inverte uma letra, ele inverte... E a descalculia é a mesma coisa com números, né? Tem outras, tem a tal da desortografia também, quer dizer, as pessoas começam a misturar palavras, né, dentro do... Então, é um transtorno, vamos assim dizer, que vem da dificuldade que a pessoa tem. E o interessante é que não tem nada a ver com a inteligência. A criança disléxica ou a pessoa disléxica ou que tem a descalculia são pessoas que têm a inteligência normal, até às vezes em níveis maiores do que a realidade, mas tem uma dificuldade de processar essas coisas. Muito bem, está aí o Semeando a Boa Nova falando sobre ansiedade e espiritualidade, com um tema bem ampliado hoje aqui. Aliás, você está sendo convidado a responder a pergunta do dia, a enquete do dia, que já está circulando aí pela rede social. Como que a espiritualidade pode auxiliar na ansiedade? Alternativa A, ampliando a fé em Deus. Alternativa B, trazendo paz e equilíbrio. Alternativa C, gerando esperança e confiança no futuro. Responde para a gente aí que a gente quer saber o que é que você pensa disso. Flávio, você que é uma pessoa que tem um domínio total da lexia e da calculia, conta para a gente como é que nós estamos nas redes sociais. Além de ter jovens em casa que... Tem jovens lá na casa dele? Pois é. Lá ninguém tem TDAH, né? Na verdade, a gente tem alguns cuidados, né, do momento atual que nós vivemos, né, a necessidade, né, do jovem, essa ansiedade natural, parece que eles querem tudo para antes de ontem, né, não é nem para ontem mais. Então é um trabalho muito dedicado que os pais, os tutores precisam ter e atenção absoluta, né, porque essa ansiedade pode gerar também outros males. E isso tem consequências, às vezes, gravíssimas em todas as circunstâncias. Relacionamento social, aprendizado, convívio familiar, né? Então tudo isso é uma coisa que realmente durante o programa a gente vai conversar e a atenção especial de todos é muito importante. Turíbio, eu queria falar aqui, a participação dos nossos ouvintes está muito importante, e a Ana Viz colocou aqui uma frase que era dita pela avó dela, que dizia o seguinte, que ela costumava dizer que os ansiosos morrem por antecipação, né? Então isso é uma analogia muito interessante. O Walter diz que o prudente normalmente é ansioso ou mais comprometido e responsável? É uma pergunta que ele nos faz, né? Se o prudente é normalmente ansioso ou mais comprometido e responsável. O que a gente pode dizer disso, Danilson? Na realidade, a ansiedade, nada é bom, né? Quando é prudente, ele é ansioso, mas é uma ansiedade normal, que todos têm, como já dissemos, né? Agora, exagerado, a dificuldade da ansiedade é que nos traz o desequilíbrio. Isso não pode acontecer. Mas a ansiedade é normal, todos temos. O que não pode é o exagero. A Sandra Ferencin coloca para nós, né, que o estudo, o tratamento, o trabalho espiritual nos traz equilíbrio, paz e saúde. Então ela está dando também para a gente algumas dicas aí para poder vencer essas circunstâncias. O Salomão coloca para a gente que, falando do tema ansiedade, ele também nos indica um livro que chama Bairro dos Estranhos, né, que conta a história, um livro muito antigo, de 1986, que conta a história de um senhor que perde a sua esposa num acidente e ele perambula pelas ruas com uma filhinha de 3 anos de idade, né? Então a ansiedade dele por dias melhores e tudo trouxe para ele a lembrança. Um abraço carinhoso, principalmente para Lele
Lele Mantoani, que também está em tratamento de ansiedade, mas com muita fé e esperanças em melhorar. Um abraço para a Neuza Calzone Stocco, que também está nos assistindo, a Claudete Pressetti, entre outros amigos que nos prestigiam. Muito bem, tá aí a nossa rede social ativa. Marinho, Turíbio, eu tô aqui assim, muito feliz, sabe? que bom. Eu fico aqui imaginando o nosso ouvinte, principalmente aquele que ainda não conhecia bem o nosso programa, né? E se conecta conosco e fica falando, poxa, mas isso é espiritismo, Pois é. né? Vocês estão falando em ansiedade, estão falando em dislexia, né? A beleza disso é que o espiritismo trata da harmonia da alma. O espiritismo trata da paz, trata da serenidade, trata da fé em Deus, trata da fé em si mesmo, da capacidade em si mesmo de ter autoconfiança, de poder realizar tudo aquilo todos aqueles motivos pelos quais as pessoas que nós chegamos na presente encarnação, vivenciar os nossos desígnios, cumprir os nossos desígnios plenamente, da melhor forma. Isso é espiritismo também. Espiritismo não é apenas aquele estudo ou aquele curso que nós fazemos para saber o que fala uma palavra, o que fala outra. Espiritismo é a vida, é a construção, nós construímos a nossa felicidade, o nosso equilíbrio. E é esse o tom do nosso programa, né, Turíbio? Pois que é. a gente desenvolve muito esse aspecto, né? Você está colocando isso, e a próxima pergunta que eu ia fazer para esse casal lindo que está aqui conosco é justamente sobre essa questão da influência dos espíritos. Mas antes eu gostaria de só colocar uma vírgula em tudo que você falou, que eu assino embaixo, e colocar uma vírgula, né? A doutrina espírita, ela tem o domínio dos conhecimentos sobre o plano espiritual, por isso que ela trabalha, ela envereda por tantas áreas que são correlatas ao ensino da doutrina espírita, né? Porque ela tem domínio da questão que envolve o plano espiritual. E até consegue explicar, né? Explica. Algumas coisas que às vezes a própria medicina humana ainda não tem essas respostas, porque ainda não admite a presença do espírito, né? Uma vida anterior. Como foi citado aqui no caso da filha da nossa convidada, que uma delas é ansiosa. A outra, tem outros filhos que não são, né? Mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, né? E a neta do Marinho, como o Marinho citou também, né? Vários netos, os outros não são. Isso é a prova da reencarnação, de que quando chega para nós uma criança na nossa casa, não é uma mídia virgem, né? Uma lousa virgem que veio limpa. A gente vai escrever o que quiser lá, não vai? Eu vou gravar o que eu quiser aqui. Não, já vem gravado, né? Já é uma mídia que vem com uma gravação de muitas experiências anteriores. Então, na maioria das vezes, e quase sempre, diga-se de passagem, se não for quase 100%, é 98%, o estado de ansiedade tem a ver com vidas anteriores, né? Vidas anteriores que se refletem na vida atual. Então o Espiritismo ajuda demais nesses casos, né? Muito bem, então a pergunta que justamente, você que está nos assistindo, veja, agora nós vamos fazer a relação direta entre o Espiritismo e a ansiedade, o tema que nós estamos falando aqui hoje, que eu vou perguntar para o casal agora o seguinte: quando uma pessoa está em estado de constante ansiedade, constantemente a pessoa ansiosa, pode ocorrer aí uma influência espiritual? Sem dúvida. E por que acontece isso? Porque a partir do momento que ela está nesse estado de ansiedade, ela baixa a sua imunidade, a sua proteção, ela começa a absorver essas cargas negativas, os fluidos negativos, e como semelhante atrai semelhante, ela atrai esses nossos irmãos da mesma faixa vibracional negativa também. Então essa sobrecarga junto a esse ser, a esse espírito, trazendo essa negatividade, que podemos estar considerado também como um estado mediúnico de ansiedade, na qual a gente só pode ajudá-lo num tratamento de desobsessão numa casa espírita, né? Fazer esse tratamento para que aquele irmão que está obsediando possa ser também ajudado e, consequentemente, ajudando aquele outro irmão, aquele ser que está na ansiedade possa estar melhorando, trazendo o seu equilíbrio.
Tem como ele traduzir. Adriana, você ia falar. pode Então, falar. a ansiedade também é importante falar que ela se manifesta de várias formas. Então, como na minha filha mais velha, como eu dei aqui o exemplo, Uhum. ela era mais exacerbada e visível. Então, mais aparente, é mais fácil de se ajudar. Porque você logo percebe que a pessoa é ansiosa. A do meio, por sua vez, ela aparentemente é extremamente tranquila. Porém, ela começou com um tique na perna, ficar todo o tempo movimentando a perna, todo o tempo. E isso demonstra que alguma coisa não está em desequilíbrio com o seu espírito. Então a gente precisa observar, porque tem algumas manifestações que elas são ocultas e que podem vir a ser disso que o Nailson acabou de falar, que foi a pergunta que você fez, da influência espiritual, né? Então nós todos somos influenciados por encarnados e desencarnados. E o tratamento espiritual, nesse caso, ele é muito importante e complementa. Flávio. Inclusive tem um desabafo, né, dos nossos ouvintes que nos trazem assim condições muito delicadas, né, de jovens ainda, jovens adultos enfrentando a depressão, que vem concomitante com a ansiedade e num nível muito severo, criando inclusive a dependência de ansiolíticos, né, remédios muito fortes. E inclusive promovendo, né, desestabilização física, biológica, muito grave. E as pessoas se encontram em desespero, e aí que a doutrina traz a consolação e algumas explicações de tratamentos complementares, não abandonando o tratamento médico, não atrapalhando o tratamento psicológico ou psiquiátrico, para poder auxiliar também, né, num complemento de ações para que essa pessoa, esse jovem adulto, consiga ser tratado através das condições que o Espiritismo propõe. A oração, o evangelho no lar, os passes, a frequência na casa espírita, mesmo agora em pandemia, nós temos os atendimentos, inclusive online, né? Nós temos algumas casas que se abriram aos atendimentos, perdão, e que conseguem auxiliar nesse processo até para que possa tratar os familiares. Então é um cuidado muito especial, porque quando esse membro da família adoece, outras pessoas que estão ao entorno adoecem também, principalmente os tutores. E eles precisam estar fortes, eles precisam estar tenazes, corajosos para o enfrentamento dessa dificuldade, que com certeza virá a terminar em um curto espaço de tempo. Mas precisa intensidade, principalmente da família, um olhar bastante mais cuidadoso, né? Mas então, aí eu queria fazer uma pergunta para o Marinho e para o Hélio agora, que a Adriana colocou muito bem, o Nailson também, essa questão da influência, né, da espiritualidade, e o Flávio está dizendo que precisa ter um olhar mais forte, mais tenaz sobre tudo isso. Peraí, mas se a espiritualidade está lá influenciando, fazendo as chamadas obsessões, como o Nailson muito bem colocou, não tem nenhum espírito que está ajudando a gente também a sair da ansiedade? Não tem nenhum espírito que protege a gente? Marinho, Hélio? Tem vários, né? Primeiro os espíritos encarnados, o pai e a mãe que está do lado, né? Torcendo todos os encarnados, o pai, a mãe, o avô, a avó, os tios, o pessoal, toda aquela família que acolhe esse chegando, né? Quem está chegando, essa criança que está chegando, está torcendo por ela. Ninguém está querendo que ela dê certo, né? E do outro lado tem a equipe reencarnacionista, que não são poucos os espíritos que trabalharam nessa reencarnação e que tem inclusive compromisso até com o próprio sucesso dessa empreitada, porque toda encarnação é uma empreitada, é uma oportunidade que é dada para um espírito. E ele vem não só para resolver os problemas dele, pessoal, mas também ele vai fazer parte, ele vai entrar numa máquina, ele vai entrar numa família, futuramente vai entrar numa empresa, vai entrar em algum lugar onde ele vai ser uma peça disso tudo. Então ele tem que dar certo. Então tem muita gente torcendo para dar certo. Uhum. O problema todo que acontece, que essas influências, que o Jailson falou, o Marinho também já falou um pouco, e o Flávio também falou, acontece que sim, nós temos nossa tela mental. A nossa tela mental, ela nos denuncia realmente as nossas fragilidades. Então o perfeccionista, vamos pegar uma pessoa que não é doente, ele só é perfeccionista, né? Então ele fica fácil para um espírito desencarnado que não quer que dê certo, não quer que aquela reencarnação dê certo,
ele percebe na tela mental, porque ele tem acesso a essa tela mental, ele percebe, ele é perfeccionista, então ele põe dúvidas. Ele vai jogando pequenas dúvidas, desde pequenas dúvidas, a pessoa vai, se você tropeçar, certo? Tipo assim, você vai entrar lá na igreja no dia do casamento, e se você tropeçar? Ele põe assim uma duvidazinha, e se tropeçar? E se você, ele vai por pequenas dúvidas que ele vai colocando, e se você esquecer na hora, certo? E se você deixar queimar, sabe, vamos falar no dia a dia da pessoa assim, né? Então isso vai não crescendo, essa pessoa vai não crescendo, quando ela vai ver, ela está ouvindo mais o lado que está querendo que não dê certo, do que o lado que dá certo, certo? E aí ela se deixa levar. Daí porque quando eles pegam um veio onde a pessoa é frágil, e aí eles trabalham em cima daquilo lá. Então cabe ao outro lado, o lado do bem, fortalecer onde a pessoa é forte, né? Então, mas aí vem a pergunta, né, Marinho? E esses espíritos não podem tirar a ansiedade da gente? Sabe, Toribio, a ligação espiritual, ela se faz pelo pensamento. A ligação espiritual se faz por aquilo que nós pensamos, aquilo que nós transmitimos. Se nós, como alma, estamos dentro de nós, com um pensamento transmitindo insegurança, nós estamos nos conectando com esse lado da insegurança. Por mais que o nosso protetor, nosso anjo da guarda, venha e diga para nós que não fique assim, fique tranquilo, você vai conseguir, né? Se a gente pudesse caracterizar assim como uma imagem meramente pedagógica aqui, imagina aquela figura que nós temos de um lado o anjinho e temos de outro lado o capetinha aqui, né? Quer dizer, então os dois estão falando coisas contrárias para nós. Um está falando para a gente, você não vai conseguir, você vai falhar, na hora H você vai falhar, na hora H você não vai dar tempo de fazer o que você quer. E o anjinho falando, não, vai em frente que você vai conseguir, eu vou te ajudar. Qual que é o problema? O problema é que nós vamos ouvir aquele que a gente dentro de nós quer ouvir, aquele dentro de nós que a gente acha que está mais certo, né? Ou seja, a ajuda espiritual está sempre presente. Ela sempre ajuda. O que ela não faz é tirar a nossa oportunidade de escolha, tirar a nossa capacidade de decidir quem que a gente quer ouvir, quem que a gente quer fazer. Agora, Toribio, está chegando aqui para nós o conhecimento de um caso que relata que até mesmo com ansiolíticos, até mesmo com remédio, às vezes a situação não está conseguindo ser controlada. Há casos de desmaio até, por causa do excesso de ansiedade, entendeu? Então, nós estamos falando das influências espirituais, o que a gente pode recomendar? Continue com o tratamento espiritual. É um caso que a pessoa já está fazendo tratamento. Continue com o tratamento espiritual. Se possível, vá a alguma casa que a pessoa possa tomar o passe, apesar desse momento de pandemia. Aqui nós temos, nas quartas-feiras e nos sábados de manhã, nós temos atendimento emergencial de passe. Não está aberto ao público, porque a casa ainda, pelas razões conhecidas, está com acesso muito restrito, mas para casos graves nós temos como atender. Então use o mesmo telefone, que é o 997-666555, faça um agendamento e, se for o caso, venha tomar o passe para poder ajudar nessa questão espiritual. Muito bem, tá aí. A tríade do tratamento é o tratamento espiritual, o tratamento clínico, médico e o tratamento comportamental, psicológico. Psicólogo, médico e tratamento espiritual. Só lembrando ainda, né, nisso tudo que nós já falamos, é que quando um espírito está na presente encarnação, assim, descompensado, né, descompensado na questão da ansiedade, geralmente não é dessa encarnação. Não aconteceu agora, isso aí. É difícil, é muito raro que tenha acontecido nessa encarnação que foi suficiente para descompensar e fazer todo esse estrago aí, né? Um estrago desse tipo. Nós citamos aí. Isso aí é coisa que já vem de trás. E aí por isso que o Marinho lembrou muito bem, é preciso insistir no tratamento espiritual. Não se afaste porque senão eles vão ficar insistindo nessa fragilidade nossa, né? Na presente, que nós estamos trazendo já de outras vidas, fica muito frágil, é muito mais fácil ele ouvir
não o anjinho, ouvi lá o diabinho, né? O outro lado falando, eu quero ouvir quem está falando a verdade para ele. Ele vai ouvir sempre o outro lado, sempre, né? Muito bem. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova, aquela paradinha habitual que nós fazemos todos os sábados. É rapidinho, a gente já volta já. Nem precisa sair daí da página, fica aí. Mas eu quero deixar 2 perguntas aqui para o Nailson e para a Adriana, para eles responderem no nosso retorno. Primeiro, eu queria saber se tem alguma orientação de Jesus sobre a ansiedade. E segundo, que vocês falassem para os nossos espectadores aqui, como é que o Espiritismo pode ajudar a lidar com a ansiedade nesse momento atual pelo qual nós passamos aí de tanta incerteza. Vocês vão responder já já no nosso retorno. E você que está nos acompanhando, pega o link, põe na tua página, compartilha na tua rede social, deixa mais pessoas participarem. Sempre tem alguém precisando ouvir alguma coisa sobre o Espiritismo. Nós voltamos já já. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. O programa vai ao ar todos os sábados das 8 às 9h30 da manhã e oferece a você semanalmente um tema da atualidade estudado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando a sua pergunta ou comentário e concorra a um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Muito bem, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre ansiedade e espiritualidade. Um convite para você participar respondendo a enquete do dia. Se você já respondeu, não precisa responder de novo. Se não, se você não respondeu, responde. Ou posta lá no chat a sua resposta. Como é que a espiritualidade pode auxiliar na ansiedade? 3 alternativas para você escolher uma. Alternativa A, ampliando a fé em Deus. Alternativa B, trazendo paz e equilíbrio emocional. Alternativa C, gerando a esperança e a confiança no futuro. Hoje, falando sobre ansiedade e espiritualidade, conosco aqui o casal Adriano e o Nailson, que são tarefeiros do Núcleo Espírita O Semeador, e estão conosco falando desse tema tão atual. E eu tinha deixado para eles 2 perguntas. Eu vou deixar que vocês escolham quem responde cada uma. Tá. A pergunta era assim: existe alguma orientação de Jesus sobre a ansiedade? Quem que vai responder para nós? Primeiro fala a Adriana. outra. Então, né? Por livre pressão, vou Por livre falar. pressão você vai responder essa, né, Adriana? Ó, existe no Evangelho de Jesus, o capítulo 25 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma passagem de Jesus, que é a buscar e achareis, onde ele fala para você não se preocupar tanto, demasiadamente, com o dia de amanhã. Olhai as aves do céu. Elas não trabalham, mas elas não comem, não voam, não estão bem. E também para a gente não ter aquela preocupação com o ouro, com a posse exagerada, entendeu? Olhai os lírios do campo, também tem uma passagem dessa, né? Não são muito mais belos do que o templo do próprio Salomão. Então não se preocupe exageradamente com o dia de amanhã. Cada dia ao seu dia. Então, quando o Hélio falou, o Hélio não, acho que foi o Flávio, falou de uma pergunta da ser prudente, um dos dois, não me recordo agora, né? Prudência é diferente da ansiedade. Você ser prudente é natural, que você se preocupe, até de uma forma natural, com o desemprego, na situação que a gente vive atualmente. Então, tanta gente perdendo emprego, né? Como que vai ficar? O que eu vou fazer? Então, é natural que você se preocupe com isso e que você busque soluções alternativas para amenizar a situação, caso ela ocorra. Mas que isso não se torne uma preocupação exagerada de algo que nem aconteceu e que você já está sofrendo por aquilo, sofrendo antecipadamente. Então, Jesus fala para a gente não se preocupar tanto. Confie em Deus. Buscar e acharei. Cada coisa a seu tempo. Ele foi o grande remédio para a ansiedade, né? Sim. O grande Pras pessoas, remédio. né? Uhum. Sempre levando o conforto, a esperança para as pessoas, né? Isso. Nailson, sim. É interessante vocês, né, Adriano, e você citar isso. Eu estava aqui lendo e me preparando um pouco para o tema de hoje, né? E eu encontrei uma página do livro Emmanuel, uma página do livro Pão Nosso, de autoria espiritual de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, e ali tem um capítulo chamado Ansiedades. E existe ali, no Ato dos Apóstolos, na primeira epístola de Pedro, uma citação explícita sobre a ansiedade. Interessante. Ah, é? Está até na Bíblia, então, né? Conta pra gente então sobre ela. É o capítulo 5, versículo 7 da primeira epístola de Pedro, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou seja, como que diz, transfira tua ansiedade para Deus, Isso. porque ele está cuidando de vocês, né? E Emmanuel faz aqui uma série de considerações, né, explicando que as ansiedades, elas podem ser bastante complicadas, podem até gerar muitas vezes atitudes negativas, crimes, uma série de coisas para quem, dependendo da índole que a pessoa tem. Uma pessoa má com ansiedade é perigoso até, Claro. tá certo? Né? E Emmanuel também diz, né, que é necessário a gente desenvolver a paciência no ritmo da natureza. Para a gente lembrar do agricultor, que sabe que tem uma hora para arar a terra, tem um momento para plantar semente, tem um momento para irrigar e tem um momento para colheita, né? Que entrar nesse ritmo da natureza, observando esse ciclo natural,
Só que vamos lembrar que cada um de nós tem um ciclo. Né? A maneira que eu trato a vida, que eu metabolismo a vida, é diferente da maneira que os demais tratam. Né? Então a gente respeitar também a nossa naturalidade, os nossos limites, a nossa natureza, também é uma questão de sabedoria que a gente precisa desenvolver. Qual é o livro que você citou aí, Marinho? Fala novamente. É por Pão favor. Nosso. Pão Nosso. Pão Nosso. Quem é o autor? É Emmanuel, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bom. Flávio Tulini, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Eu estou vendo que está acontecendo fortemente o outro Semeando a Boa Nova aqui, né? Pessoal se manifestando, gente mandando recado para o Hélio. É muito interessante isso aqui. Olha, é muito interessante mesmo, porque é a interação do nosso ouvinte que ajuda a construir o Semeando a Boa Nova. A Márcia, né, Urbini, né, está agradecendo a participação do Hélio mesmo, né, um abraço querido para a Márcia Souza também, e nós estamos com os nossos ouvintes todos respondendo a nossa enquete. Então, se por um acaso você não conseguiu, né, optar por uma das três respostas, você pode responder também no nosso chat, que a gente vai conseguir computar todas essas questões. A ampliar, né, o conhecimento da doutrina, ampliar a religiosidade, estatisticamente e cientificamente é comprovado que as pessoas que têm uma fé religiosa, que acreditam, né, num Deus supremo, elas enfrentam a condição da ansiedade com muito mais facilidade do que outras pessoas que não têm esta prática, que não têm essa fé. Então é importante também a contribuição do nosso ouvinte nesse aspecto. E eu quero daqui a pouquinho, preste atenção, você que está nos acompanhando, que sobre esse assunto que o Flávio está colocando, a religião, daqui a pouquinho eu vou explorar isso um pouco melhor com os nossos convidados aqui de hoje. Mas antes eu quero que o Nailson responda aquela pergunta lá que ficou aí. Como é que o Espiritismo ajuda a gente a lidar com a ansiedade nesse momento atual, no mundo que nós estamos vivendo nesse momento? Então, porque a gente estamos num mundo de provas e expiações. Então, por si só, por as provas já nos traz a ansiedade que é normal, podendo chegar na ansiedade prejudicial à nossa saúde, né? Então, o que pode trazer a doutrina é o estudo, a ligação com Deus, né? A terapia do passe, a terapia do estudo, a terapia da serenidade, do equilíbrio. O culto do Evangelho no lar nos ensina a como sermos irmãos uns com os outros, né? Trazendo a paz em si. Ou seja, mostrar, o Espírito nos traz que estamos em constante evolução, porque não acaba aqui. Então não precisa ficar ansioso, ainda temos tempo, porque o que acaba aqui é o corpo, o espírito continua. Então ainda temos tempo para viver, não só aqui, que aqui é transitório, a nossa casa é o plano espiritual, então que a gente não tenha ansiedade. Nós temos tempos para evoluir e a doutrina nos traz que o trabalho, a fé, é que nos vai trazer esse equilíbrio e essa paz interior entre nós. Muito bom. Hélio. Eu queria ter tempo assim para poder falar mais, né? Porque senão o docente iria puxar o nosso microfone aqui. Não tem, é o tempo aqui, você sabe que o relógio, aqui Mas agora, só para você que está nos assistindo, o relógio está bem em frente aqui, eu estou vendo o relógio. Voltar lá naquela parte que o Marinho lembrou bem, né? E o Vails também falou, sobre a parte do Evangelho, aliás, já isso não, a Adriana falou sobre Jesus, né? Vai ver que isso não é novo, né, gente? Isso não é uma doença moderna. Isso é uma doença moderna, não é. Já nos tempos de Jesus, as pessoas eram ansiosas. Por isso que levou Jesus a falar sobre, não se preocupeis com o dia de amanhã, né? Pedir que a gente olhasse as aves do céu, os lírios do campo, né? Como a Adriana lembrou bem. Porque isso aí dá calma. E o Marinho lembrou bem o agricultor, né? Por que o caipira... Alguém vai contar uma história de caipira, de um cara paciente... Você conta de um caipira, sempre de um agricultor, né? O cara tá lá, né, com capinzinho no canto da boca, né? E refletindo, porque ele tem que esperar a natureza, né? Por isso que é importante para a gente pegar as crianças e ensinar a plantar. Levar as crianças, mandar ela plantar, né? Vamos plantar um feijãozinho, vamos plantar alguma coisa, para ver que as coisas não acontecem no nosso tempo, no tempo de cada um indivíduo, acontece no tempo de todos, né? Que é o tempo de Deus, né? Que é o tempo da natureza. Essa relação com a natureza é fundamental na educação da criança. Quem foi educado
tendo por base os ciclos naturais da humanidade, do planeta Terra, né? Porque nós estamos no planeta Terra, né? Vive melhor. O Marinho lembrou bem, cada um tem seu tempo. Um tempo diferente um do outro. Mas o nosso tempo é o tempo de Deus, né? Porque nós estamos encarnados numa relação com outras pessoas. Então, eu posso fazer tudo certo. Pode dar errado, não por minha causa, pode dar errado por causa do outro. Que vai ter gente interferindo, se relacionando comigo também, né? Então nós temos que esperar o melhor. Mas está sempre preparado, porque pode não acontecer aquilo que nós esperamos, né? Pode acontecer uma coisa diferente. E esse diferente pode não ser o pior também, né? Quer dizer, então nós temos que ter essa. Então, por isso que Jesus fala sobre a questão que você não tem que se preocupar. Quer dizer, você fica preocupado com a antecedência de uma coisa que você não vai ter domínio sobre aquilo. Você pode fazer a sua parte. Mas nós temos que nos preparar. O Zé também lembrou bem isso. Nós temos que nos preparar para todos os eventos. Sem se preocupar, mas estar preparados. Preparados, porque se não sair no plano A, você tem o plano B, né? E é esse que seria a saída. Flávio. Eu ouvindo o Hélio falar, né, tem um dado estatístico, né, que foi feito numa observação da ansiedade dentro das faixas etárias. E nós percebemos que a ansiedade nos grupos mais os jovens acaba ocorrendo no período noturno, né, que antecede os momentos do sono. E para os mais velhos, ocorre no período da manhã. E aí, se nós formos analisar um pouquinho mais profundamente a pesquisa, tem dados lógicos nessa condição. Por quê? O adulto, ele tem as preocupações do dia a dia, né? Tem as necessidades fundamentais para a condição de existência e de vida. Então, quando o cara acorda pela manhã, será que vai ser suficiente? Meu trabalho vai ocorrer da maneira que eu preciso? Como que está o trânsito? A ansiedade é muito maior nesse momento. E para o jovem, né, aquele vácuo que a noite proporciona, aquela ansiedade grande. Então, a gente também tem que começar a observar essas condições, né, que são naturais de todo mundo, para que a gente também trate um pouco essa ansiedade nesses momentos que nos incomodam, né? Então, para nós, quando nós fazemos uma oração pela manhã, colocamos essa confiança em Deus para que a gente tenha um dia melhor, faça uma programação bem inteligente, e aí é o que a nossa ouvinte aqui disse, que é a ocupação. Nós temos que ocupar a nossa mente, nós temos que deixar as nossas vidas mais produtivas, mais ocupadas, para que a gente tenha um desenvolvimento melhor, vencendo a ansiedade, né? Muito bem, Semeando a Boa Nova falando sobre ansiedade e espiritualidade. Nailson? Tá. Até aproveitando o que o Flávio colocou, é importante esses estudos, até que nos coloca que a ansiedade, até na questão do trabalho, para não ter ansiedade, por isso que é colocado geralmente o trabalhador trabalhar 40 horas semanais, porque além disso, cria ansiedade. E aquele que já tem ansiedade, é para você reduzir o trabalho, porque você tem que ter horário para tudo, para religiosidade, para a família, tempo para o lazer, ou seja, tem que ter tempo para tudo. Então, a ansiedade, você pode ter um equilíbrio organizando a sua vida, organizando as suas tarefas diárias. Muito bem. Marinho? Hoje é dia dos textos aqui, né? Nós encontramos aqui no livro Respostas da Vida, do espírito André Luiz, também pela mediunidade de Chico Xavier, uma orientação sobre a ansiedade, dizendo: não permita que a ansiedade lhe desgaste as forças ante os problemas da vida. Aí ele vem com as coisas que o Nailson acabou de dizer. Numa simples construção, a serenidade e a disciplina nos fornecem diretrizes de atitude e proveito. Ela continua, mas não é o caso da gente colocar toda a orientação aqui. Numa simples construção, a serenidade e a disciplina nos fornecem diretrizes de atitude e proveito. Ação, né? Ação. Construção. Muito bem. Está aí Semeando a Boa Nova falando sobre ansiedade e espiritualidade nesse programa de hoje, que também vai ser reprisado às 18 horas lá na nossa web rádio, webradio.osemeador.org. Aliás, uma programação 24 horas por dia, refinada com músicas. Este programa é reprisado durante a semana em vários momentos, mensagens. Dá uma passadinha por lá para você conhecer a webradio.osemeador.org. Lembro também que sábado que vem nós vamos falar sobre aqui
o trabalho, a importância do trabalho. Estará conosco o companheiro de Jair Ribeiro. E hoje falando sobre ansiedade e espiritualidade. Marinho? Turíbio, está me ocorrendo aqui um pensamento, daqueles que a gente vai aprendendo ao longo do tempo de que não consegue afastar porque tem algum recado, né? Eu gostaria de pedir ao Nailson e Adriana que em algum momento aí falasse um pouco sobre a questão principalmente dos jovens que buscam no álcool e buscam na droga uma forma de tranquilizar a ansiedade, sabe? Mostrando quais são os efeitos que isso possa... Isso é importante até porque é uma saída que normalmente ele encontra, né, e acha que vai resolver para sempre o problema dele. Pode complicar para sempre também, né? Tá aí os dois a palavra. O vício é sempre uma ilusão, né? A busca de uma válvula de escape, ou seja no álcool, ou seja na droga, ou mesmo nos jogos eletrônicos. Hoje em dia é muito comum, né, para o adolescente, para o jovem que está em casa, aquela que não quer sair. Eu tenho uma jovem e 2 adolescentes, então essa questão da pandemia, ficar preso dentro de casa, e aí eles questionam muito, mas você sai todo dia, você não sabe o que é ficar preso. E eu falo, gente, eu saio todo dia porque eu preciso trabalhar, entendeu? É uma necessidade, uma obrigação, uma necessidade. Se eu pudesse, eu estaria em casa. É um momento que você tem que se proteger. Então, a gente tem que lidar com essa situação e entender as diferenças. Conhecer os nossos filhos, conhecer os nossos jovens, para entender as tendências de cada um, ver qual que é a maior tendência e dar suporte. Eu acho que a família, ela tem que estar, a família como um todo, como o Hélio falou, pai, mãe, tios, avós, entendeu? A gente tem que sempre estar com os dois olhos muito abertos, tanto os olhos encarnados de carne, quanto os olhos da espiritualidade. Então, aquela sensação, você sentiu que alguma coisa não tá legal, não está mal, tem que intervir sim, e tem que impor limites. Tá? Outro dia eu estava conversando com uma colega de trabalho, e ela estava falando exatamente sobre essa dificuldade com o filho, falando, meu filho quer sair, meu filho quer ver os amigos, eu não sei o que fazer, ele fica o dia inteiro trancado dentro do quarto, jogando no celular. E aí eu falei assim, olha, acho que você tem que primeiro abrir a porta do quarto, não é normal você deixar o jovem o dia inteiro trancado dentro do quarto, tem que observar, saber o que está acontecendo. Segundo, pôr limite. Entendeu? Às vezes os pais têm medo de pôr limite, de falar, olha, tudo tem o seu tempo, você está demais no smartphone. E hoje em dia é difícil você falar, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Porque eu vejo na minha casa, o que elas alegam? Mãe, eu tenho que estudar, entendeu? Porque eles estudam através ali do celular, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer trabalho, eu tenho que conversar, eu tenho que trocar com o grupo, tenho que falar com as minhas amigas, eu não vou ficar sem. Mas a gente tem que estar sempre acompanhando. E se você sente que a questão está exagerada, que exagerou, que o jovem tem uma tendência ao vício, tem que impor limites e tem que tirar. E se você não conseguir sozinho, busca ajuda profissional. Sim, sem dúvida. Tem que buscar auxílio profissional, auxílio no centro espírita, como o Marinho falou, está sempre com as portas abertas, seja por meio do atendimento presencial mais limitado ou pelo atendimento por telefone, entendeu? Sempre para dar uma orientação, tem que buscar ajuda, porque quando o jovem muito cedo se envereda por esse lado do vício, seja através do álcool, seja através da droga, ou seja através da compulsividade por jogos ou mesmo alimentação, de alguma forma, ele está pedindo socorro. E nós que temos um entendimento maior, que estamos próximos, somos essas pessoas, somos as pessoas que Deus colocou na Terra para orientar e encaminhar esses jovens. Então você tá dizendo aí, ela está pegando um assunto importante, gente. A Adriana está colocando a respeito da questão da internet, das redes sociais, dos jogos, os jogos online principalmente, tudo aquilo que está em excesso está gerando ansiedade em quem está ali trabalhando, né? Quem está mexendo com isso. Né, exatamente. Muito bom. Flávio, você queria fazer um comentário, né, Flávio? E outro cuidado, assim, que nós temos que ter é com relação a esse consumo, né, da mistura do álcool e da droga, que isso tem lesões permanentes, cerebrais, comprometendo a vida adulta desses jovens.
Isso para eles parece ser uma coisa simples, né? Mas o consumo dessas drogas de todas as naturezas, inclusive com o consumo do álcool, isso realmente tem danos permanentes e irreversíveis. Aliás, isso tem um efeito sinérgico, né, dentro do organismo que é imprevisível que pode acontecer, né? E no tempo que pode acontecer, né? Que é que demonstra, né, só aproveitando, que é realmente essa questão da ansiedade em si própria, né? Que esse desequilíbrio hormonal, neurotransmissor que tem, que você precisa trazer o equilíbrio, né? Porque não é normal, essa questão do álcool e das drogas é uma fuga. Para quê? Para trazer aquele bom humor. Se está faltando humor, é porque está o equilíbrio hormonal, porque nós já temos, né, naturalmente de nós, que é a serotonina, né, que os psicólogos, os psiquiatras nos dizem pela medicina humana, que aí eles devem estar em equilíbrio. Quando está alguma coisa desconforme, é onde os jovens começam a procurar essas fugas, que é pelo álcool, pelas drogas. Então precisamos ficar atentos realmente a qualquer deslize, a qualquer estado físico que coloca, se manifesta. Né? Se manifesta. Marinho. Só resgatar essa mãe de falar bem rapidinho. O Adriano falou que a pessoa está pedindo socorro, né? Ela é uma birra de uma criança, ou uma teimosia de um adolescente, né? Ou até de um adulto, ou de um idoso, não significa que ele está desafiando. Talvez ele está falando socorro, né? Me ajuda. E talvez dentro de tudo isso que nós estamos falando, a importância de darmos os estímulos adequados. Porque nós, como pais, como avós, né, muitas vezes estamos convivendo no lar com muito mais intensidade. Vamos prestar atenção no que nós, como pais e avós, fazemos como estímulo para as crianças. Porque se nós também, ali, naquele momento que estamos ali, falamos, eu preciso de tomar um aperitivo, eu preciso não sei do que. Se a gente não der o exemplo e não também procurarmos mostrar aos mais jovens que também estamos nos esforçando para manter um determinado padrão de conduta, nós podemos, sem estar percebendo, podemos estar estimulando o jovem para esse caminho. Quer dizer, se nós mostrarmos que estamos vivendo cada dia e procurando exercer controle, procurando exercer paz, serenidade, é melhor do que nós mostrarmos que nós também precisamos de uma fuga do dia a dia. Porque é tão subliminar isso que o jovem percebe, se a gente caminhar por aí. Quer dizer, o exemplo, né, Marinho? Dar o exemplo. E eu acho que determinadas, vamos dizer assim, fuga, entre aspas, são necessárias, mas que seja uma coisa saudável. Sadia. Então, por exemplo, nós estamos presos em casa, precisamos sair, vamos fazer um passeio em família, num parque aberto, com segurança, porque o jovem o que ele deseja é se encontrar com a tribo, né? E ali os excessos são cometidos por influência, né? Por o fato de ter ficado em casa por longos períodos. Então essa é a problemática. Então peraí, eu preciso de um chocolatinho, né? Porque todos nós, na hora daquela vontade de comer um doce e tal, o que são características da nossa ansiedade? É uma droga, né? De uma maneira que a gente vai olhar mais ou menos complicada. Mas então que a gente consiga, vamos comer uma sobremesa todos juntos, vamos ter um momento de alegria e partilhar momentos felizes. Existem maneiras da gente substituir, né? As condições que são muito negativas, transformando em bons momentos. Né? Bom, vamos entrar agora a falar, nós estamos falando hoje, você que está chegando agora por aí, nós estamos com o Semeando Boa Nova hoje falando sobre ansiedade e espiritualidade. E esse casal maravilhoso que está aqui é a Adriana e o Nailson, que são trabalhadores do Núcleo Espírita, daqui do Núcleo Espírita, O Semeador. Adriana, Nailson, vamos falar daquela questão da religião. É possível afirmar que uma pessoa que tem religião, que tem espiritualidade, tem uma tendência a ser menos ansiosa? Por quê? Sim, ela tendo a religiosidade e espiritualidade, ela tende a ser menos ansiosa. Por quê? Porque a religião nos liga a Deus. E Deus é amor, é equilíbrio, é paz, a paz interior. Né? Então a espiritualidade é muito importante na vida dos indivíduos, das pessoas, traz essa paz de espírito, ela se religa a Deus.
é ter fé, né? E ter a fé é trazer a paz no espírito. Adriana? Exatamente isso que o Nailson falou. E nós aqui orientamos na doutrina espírita, mas qualquer que seja a religião, é importante que a pessoa tenha a sua religiosidade, entendeu? Que ela frequente algum estudo naquilo que ela acredita, seja presencial ou seja online, hoje em dia, mas que ela converse com pessoas que tenham a mesma crença que ela troque informações, que ela troque experiência. A religiosidade, ela sempre traz a calma, harmonia, ela sempre traz esperança no futuro e ela sempre traz os ensinamentos de Deus. Em outras palavras, né, Adriana, a religiosidade desperta dentro da pessoa o Deus que sempre existiu, né? Exatamente. E que vai gerar a calma, vai gerar a harmonia interior na pessoa, né? Muito bem. Com relação àquela pessoa ansiosa que perde o interesse pela vida, será que a ansiedade descontrolada pode gerar esse desinteresse pela vida, Nailson? Sim, sem dúvida. Porque essa tristeza traz esse desânimo, que pode chegar até casos mais graves, né, de transtorno de ansiedade, chegar à depressão, trazer um transtorno obsessivo, até causar o extremo que é o próprio suicídio. Né? Então, realmente, temos que tratar dessa ansiedade o mais rápido possível, buscar ajuda espiritual, da medicina, para você realmente ter esse equilíbrio, né, Adri? Como a gente falou, ela se manifesta de várias maneiras, né? Então tem pessoas que você percebe porque ela está extremamente pilhada, como podemos dizer, ligada no 220. Nossa, você está ligada no 220. Quer fazer tudo ao mesmo tempo, como o Flávio falou, tudo era para antes de ontem, né? Não é nem para ontem. E tem outros que ela começa a ter aquela preocupação tão exacerbada com o futuro, e aquele pensamento de que tudo vai dar errado, como o Hélio falou, no casamento eu vou escorregar. O que vai acontecer? Será que eu vou tropeçar, vou cair? E aí nada vai dar certo, ela começa a ter um medo. E aquele medo começa a exacerbar, que paralisa. Ela não consegue mais sair do lugar. Porque tudo que ela for fazer, ela imagina que algo ruim vai acontecer. Então ela fica paralisada. O medo exacerbado, ele paralisa, ele trava. Entendeu? A pessoa não consegue se fazer mais nada. Então, nesse momento, ela está numa crise muito forte, onde ela realmente necessita tanto da ajuda espiritual quanto da ajuda médica, de profissionais médicos. Quer dizer, a religião vai ter um papel importantíssimo para segurar aí a questão pessoal e também despertar a religiosidade, a espiritualidade na pessoa, junto com o atendimento médico, como você está colocando. Né? É porque essa preocupação, essa preocupação exagerada com alguma coisa, ela tira a criatividade. A primeira coisa que ela acaba com a criatividade. A gente perde a criatividade completamente. E afeta também o sistema nervoso autônomo, e também o sistema nervoso, aquele que você as coisas que você faz, que é o automático também. De repente você começa a pôr um sapato, depois você quer pôr a meia. Você quer pôr a meia em cima do sapato, você tem que tirar o sapato e pôr a meia. Você começa a perceber, logo de manhã você percebe, você começa a inverter a certas sequências, né? Você põe o sapato, depois pôr a meia, você põe a calça, depois você quer pôr o sapato, enfim. Você inverte essas coisas nas coisas mais simples. E já é um alerta, olha, fica atento que você está preocupado com alguma coisa, tua cabeça não está aqui. Aliás, é muito difícil. Eu lembrava agora, os orientais têm a cerimônia do chá, por exemplo, né? Que é a cerimônia do chá, que é uma forma de você prestar atenção nas coisas. É preciso que você tenha alguns rituais, que no bom sentido da palavra ritual, que você possa prestar atenção nas suas potencialidades, né? Você tem que, de vez em quando, lembrar uma criança, ou lembrar você mesmo, que você... Puxa, olha como você é perfeito, né? É que você consegue pegar uma xícara de chá, né? Ou uma xícara de café, e você consegue calcular o peso dessa xícara, vazia e cheia, né? Se vazia, você pega de um jeito. Se cheia, você pega de outro. Como é que você consegue calcular esse peso? Olha como você é perfeito. Você começa a lembrar a pessoa da perfeição que ela tem, da possibilidade que ela tem, né? Isso tudo vai contribuir muito para que ela diminua a ansiedade, né? E que ela espere que as coisas aconteçam
da melhor maneira possível, mas esteja preparado também para o pior, não tem problema nenhum, né? Marinho. Turíbio, eu gostaria de deixar aqui, citamos várias leituras aqui, mas tem uma em particular que eu gostaria de sugerir ao nosso ouvinte, que não deixasse de procurar. Isso aqui ele encontra na internet, não precisa ir atrás do livro, assim, se não quiser. É uma mensagem do Espírito Emmanuel que encontra-se num livro chamado Encontro Marcado, também de autoria de Chico Xavier. E o nome da mensagem é Aflição Vazia. Aflição Vazia. Aflição Vazia. É a maneira que ele está usando para falar sobre a ansiedade. E toda a mensagem é exclusivamente de dicas para a gente poder administrar a ansiedade, né? Eu acho que é uma coisa assim bastante... Eu deixei até para o final para a gente poder fazer essa recomendação, porque Emmanuel consegue aqui, com muita propriedade, muito conhecedor da natureza humana, trazer uma série de recomendações. E sabe de uma coisa, Toribio? Eu estava lendo esse negócio aqui e falei, caramba, agora eu vou fazer um exercício. Eu tenho um costume, porque eu também sou ansioso, né? Eu tenho um costume de quando eu vou sair de casa, antes de sair da porta de casa, eu já pego a chave do carro. Eu estou dentro de casa e já pego a chave do carro. Estou com ela na mão, mas eu vou precisar dela só quando pegar o elevador e chegar lá embaixo. Não preciso da chave antes. Então o que acontece? Aí ao invés de eu chamar o elevador apertando o botão do elevador, eu aperto o controle do carro para chamar o elevador. Quer dizer, olha que processo, né, que a gente automático. Entra. Uma coisa, eu estou citando aqui uma brincadeira, mas para mostrar como que muitas vezes não temos pleno domínio, consciência, disciplina, né? Como que rapidamente a gente entra em processos de aceitar esses estímulos e esses impulsos de ansiedade. Por isso que eu vou ler de novo essa mensagem do Emmanuel. Depois você lê de novo. Aliás, o Hélio falou do cerimônia do chá. Queria dar uma sugestão para você. Tem uma fábula, é uma fábula, não é religiosa, não é nada. Está disponível na internet das mais diversas maneiras, a fábula do mestre Naim. É uma fábula, uma historinha muito bonitinha. Depois você procura aí, não vou dar spoiler não, é sobre o chá. Depois você procura para você ver como é interessante isso. Qual é a fábula? Mestre Naim. Mestre Naim. Onde está isso? Está na internet, tem várias formas, inclusive. Tá, isso é uma fabulazinha. Depois você procura, você conta pra gente. É interessante, eu falava isso com o meu genro um dia desses, né? Ele pegou uma bolinha de papel assim e jogou, acertou no cesto, sabe? Assim, né? A distância assim. Aí ele jogou, aí eu falei assim, você viu que você conseguiu acertar essa bolinha daqui no cesto, não errou o cesto? Ele falou, é mesmo. Eu falei, joga outra, vê se você acerta. Aí ele pegou outra, aí não acertou mais. Porque na hora que quando você deixa a vida levar você, não na música do Zeca Pagodinho, deixa eu te levar, né? Mas se você se deixar as suas potencialidades emergirem naturalmente, a nossa capacidade é infinita, inclusive de calcular a distância para jogar uma bolinha de papel num cesto e acertar. Na hora que você duvida, será que eu vou acertar? Na hora que você pensa, será que eu vou acertar? Você erra. Você começa a errar, sabe? Então nós temos que, então é importante prestar atenção em Jesus, sabe? Voltar naquela passagem novamente, né? Não vos preocupeis, né? Com o dia de amanhã. Se preparem, mas não se preocupem, né? O dia de hoje por si só se basta, né? Então... Agora chega, porque nessa hora que eu começo a ficar ansioso. Começo a chegar no final do programa, eu começo a ficar ansioso, porque tem um monte de coisa para falar aqui ainda. Flávio. Na verdade, só queria agradecer a participação dos nossos ouvintes, né, que interagiram conosco, tanto pelo YouTube, pelo WhatsApp e pelo Facebook. Você já tem o nome dos ganhadores dos livros aí de hoje, dos dois livros? Claro que tenho. Te passei agradecendo a Fátima Lanzieri Testa e também a Sirlene Careiro, que são as nossas duas ganhadoras desse nosso programa. Parabéns a Fátima, a Sirlene. Vão retirar os livros? Aqui no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, número 312. Quando? Na Vila Floresta. Pode ir após o nosso programa, a partir das 10 horas, no sábado sempre é o melhor horário, ou nas quartas-feiras, a partir das 19h30. Muito bem, tá aí. Deixa eu dar o resultado da enquete para você, mas eu vou fazer o seguinte, antes de passar para você, que está nos assistindo,
eu vou passar pela mesa aqui para ver como é que eles acham que a espiritualidade pode auxiliar na nossa ansiedade. Quem quer começar respondendo? 3 alternativas só, não é para ficar fazendo explicação, é só 3 alternativas, A, B ou C. Como é que a espiritualidade pode auxiliar na ansiedade? A, ampliando a fé em Deus. B, trazendo equilíbrio emocional. Ou C, gerando esperança e confiança no futuro. Eu fico com a C. Gerando esperança e confiança no futuro. Flávio? A C também. A C também. Marinho? Ampliando a nossa fé em Deus. Ampliando a fé em Deus. Adriana? Eu também fico com a alternativa A, ampliando a fé em Deus. Eu acho que quando a gente busca a Deus, todo o resto vem. Nailson? Para não contrariar a esposa, vou na A. Sim, porque senão você vai criar um problema Vai mais criar sério. ansiedade Vai, aqui. vai, vai ter uma ansiedade. Acima de tudo, além de capacidade, ele tem juízo. Né? Bom, o resultado oficial foi o seguinte, ó. Como a espiritualidade pode auxiliar na ansiedade? Alternativa C, gerando experiência e confiança no futuro, 14%. Alternativa A, ampliando a fé em Deus, 39%. E trazendo paz e equilíbrio emocional, 47%. Essa é a mais votada, trazendo equilíbrio e paz emocional. Está aí o resultado da enquete. Bom, antes da gente ir para o final, queria que vocês contassem para a gente se a prece, a oração, pode ajudar de alguma maneira no combate à ansiedade. Como diz nossa veneranda Joana de Ângeles, ela fala que a prece é um medicamento para todas as doenças da alma. Então ela é muito importante, porque com a prece a gente nos conectamos a Deus, solicitando a ajuda dos bons espíritos, dos nossos protetores, e nos ajuda a tirar as nossas negatividades, nos ajuda a entrar no bem. Trazer essa confiança em Deus é muito importante com a prece. Então ele nos ajuda a trazer a nossa paz anterior e com isso eliminando essa ansiedade. Adriana? A prece, ela nos tira do cotidiano, né? Daquela situação horizontal e nos liga diretamente com Deus. É uma ligação direta com Deus, atraindo os bons espíritos. Então, você atraindo a espiritualidade boa, você vai atrair benefícios para a sua vida. Muito bem. Bom, se vocês tivessem que resumir tudo que nós falamos aqui hoje numa palavra só, quais são as palavras que vocês utilizariam? Amor. Amor. E a Adriana? Paciência. Paciência. As duas coisas importantes aí, né? Aliás, praticar a paciência é ter amor, né? Não é com as pessoas, né? Muito bem. Nós estamos caminhando para os instantes finais. Deixar vocês fazerem as despedidas de vocês. Nailson. Eu queria agradecer a participação, ter de alguma forma levado algum esclarecimento, porque além de a gente levar o esclarecimento, nós também somos aprendizes também, né? Claro. Então estamos aqui como uma irmandade e agradecer sempre a Deus a oportunidade de estar aqui nesse trabalho, podendo levar o aconchego, o auxílio aos nossos irmãos que necessitam. Adriana. Também quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos vocês. E só para responder uma questão que o Marinho falou, sobre os jovens naquele momento de procurar de escolha da profissão, é um momento natural de ansiedade, mas na maioria das vezes é os pais que deixam o jovem ansioso, com excesso de cobrança, né? Então, cada coisa ao seu tempo. Né? Não vamos nos preocupar exageradamente com nada, tudo ao seu tempo. Então o jovem ele vai ter um momento dele, se ele ainda não escolheu, deixa ele tranquilamente escolher sozinho a sua profissão, o que ele quer fazer, e você ali vai como apoio, né? Para orientar quando é chamado, e não pressionando para que ele faça essa escolha rapidamente, ou para que ele faça uma escolha que na realidade é sua, e não dele. Vai apoiando apenas, né, Adriana? Apoiando, direcionando, né? Muito bem. Olha, do coração, muito obrigado em nome de toda a equipe aqui por vocês terem nos prestigiado com a vinda de vocês, esses esclarecimentos tão úteis que vocês deixaram conosco aqui hoje. Tá bem? E você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Compartilhe o link, esse programa vai ficar gravado na nossa página e hoje, às 18 horas, ele vai ser reprisado ao vivo lá no Web Rádio, webradio.osemeador.org. Falamos hoje sobre ansiedade e espiritualidade com a Adriana e com o Nailson. Sábado que vem, o companheiro Jair Ribeiro vai estar conosco aqui, falando sobre a importância do trabalho. E a gente agradece muito você que nos acompanhou até agora aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.